Bom, pessoal, boa noite. Nós vamos fazer a última parte da nossa aula sobre tributação. Hoje nós vamos nos ater a outros aspectos que normalmente são requeridos na prova, ou seja, a parte de ganhos de capital em operações com imóveis, doações e fundos, tá? Eu tinha ontem encerrado expondo esse problema para vocês e pedido que vocês começassem a resolver esses assuntos, tá? Então, nós vamos passar para a resolução de todos os problemas e, caso alguém tenha uma dúvida, por favor, se manifeste, tá? Basicamente, para imóveis, nós temos duas situações de isenção fiscal, tá? Uma é para aquela situação em que a pessoa que vende o imóvel tem um único imóvel em seu nome, não importa se comercial ou residencial, ele possui um único imóvel, e se esta venda é de valor de até R$ 440 mil, o ganho de capital está isento, desde que ele não tenha negociado um outro imóvel, mesmo que pagando imposto, nos últimos 5 anos. Ou seja, há uma janela de 5 anos que, para quem tem um único imóvel, seja comercial ou residencial, tá? Se o valor de venda for de até 440 mil, o ganho de capital está isento. No caso de imóveis em condomínio ou sociedade, por exemplo, se você tem um imóvel adquirido em sociedade com o seu, com algum parente seu, que não seja sua esposa, nem a pessoa com quem você tem união estável, tá? Por exemplo, seu primo, irmão ou um tio, e o imóvel tenha valor superior a 440 mil. Tá? Digamos que a fração seja 50% de cada um, e vocês vendam um imóvel por 850 mil. Tá? Se nenhum dos dois tem outro imóvel, cada um pode se beneficiar da isenção de 440 mil e não ter imposto sobre a parte dele. Tá? Todavia, se um tem outro imóvel, essa pessoa que detém mais de um imóvel não está abrigada pela isenção. Ou, ainda, cada um só tem um imóvel, o valor é inferior a 880, o que daria para isenção de 440 se o imóvel fosse meio a meio, 50% de cada um, porém, um deles vendeu um outro imóvel nos últimos 5 anos, ele perde a isenção. Então, repetindo, a isenção é para único imóvel, não importa se residencial ou comercial, não ter havido nenhuma outra venda nos últimos 5 anos, tributada ou não, e que o imóvel tenha valor inferior a 440 mil na parte que lhe cabe. A outra isenção é esse caso que nós estamos analisando aqui, para imóveis residenciais. Tá? Aqui também se aplica, aliás, aqui não se aplica a hipótese dos 5 anos. A pessoa que vende um ou dois imóveis residenciais e investe o produto da venda na aquisição de outros imóveis residenciais. Veja bem, tem que ser residencial na venda e na compra. Não pode ser vaga de garagem, terreno,
ou qualquer coisa em qualquer um dos lados. O nosso exemplo aqui, o Eduardo possuía 3 imóveis, 2 residenciais, um em São Paulo, em Campinas, e um comercial em Osasco. Vendeu o imóvel de São Paulo por 900 mil à vista, tá? E a escritura foi lavrada nesta data. Este valor, aliás, esse detalhe, a data da venda ou da escritura, tá? Na verdade, vale a venda da data, tá? Para a contagem do prazo de 180 dias. Tá? Se ele investir o produto desta venda na aquisição de um ou mais imóveis residenciais em até 180 dias, ele tem isenção de imposto, desde que a venda, a aquisição seja de imóveis residenciais. Então, aqui no nosso exemplo, ele vendeu no dia 1º de junho, e no dia 10 de junho ele comprou um outro imóvel residencial por 450, tendo pago 200 mil no compromisso de compra e venda e 5 parcelas mensais consecutivas de 50 mil. Decorridos 60 dias da alienação do imóvel em São Paulo, Eduardo adquiriu outro imóvel no litoral norte por 450. Note que, por contagem de prazo, vale a data da venda do imóvel, ok? Então, aqui decorreu 60 dias. Adquiriu outro imóvel no litoral norte por 450. Pagou à vista 150 mil e mais 6 parcelas mensais e sucessivas de 50 mil. Em termos tributários, o que vai acontecer? Não tem imposto porque empregou a totalidade do valor auferido na venda na aquisição dos outros 2. Vendeu por 900, comprou 450 e 450 zerou. Não. Por quê? Porque ao diferir o pagamento dessas parcelas aqui, as duas últimas parcelas, não se enquadrou dentro do prazo de 180 dias da venda. Tá? Então, essas duas parcelas não se enquadraram. Então, ele não tem a isenção total. A resposta desse caso aqui é a letra D. Ele vai ter que pagar 12.499 até o último dia útil de setembro. Tá? Por quê? O imóvel adquirido em Valinhos dispensa o pagamento do imposto, visto que o valor da venda foi empregado na aquisição no prazo de 180 dias. Isso é condição suspensiva de tributação. Referente ao imóvel do litoral norte, mesmo que adquirido 450, ele somente investiu no prazo legal de 180 dias da venda do imóvel em São Paulo a quantia de 350. As duas, como ele comprou 60 dias depois e parcelou em 6 parcelas, as duas últimas parcelas ficaram fora do prazo legal de 180 dias. Tá? Então, sobre esses 350 mil, ele tem isenção, mas não sobre os outros 100. Assim, você tem que calcular o valor investido nos 2 imóveis em relação ao valor de venda. Ele vendeu por 900 e investiu a quantia de 800, ou seja, ele somente investiu dentro do prazo legal 88,89%. Tá? Isso quer dizer que, sobre o lucro total que ele teve na venda, ele vai ter que tributar 11,11% do ganho de capital. Tá? Então, o ganho de capital dele, ele vendeu por 900 um imóvel que estava registrado por 150.
Então, o ganho de capital dele foi de 750 mil, 11% dá 83.325. A alíquota de 15% sobre o ganho de capital de 12.499. Tá? Provavelmente, o Eduardo desconsiderou esse valor, porque era muito mais viável ele pagar, mesmo que ele tivesse aqui, ó, em vez de 6 parcelas mensais sucessivas, ele tivesse feito 3 parcelas de 50 e a quarta parcela de 150. Com isso, ele teria despendido todo o produto da venda no horizonte de 180 dias e teria uma economia de R$ 12.499. Ok? Então, basicamente, só reiterando, imóvel residencial na aquisição, venda e aquisição de residencial, não vale vender residencial e adquirir vaga de garagem, terra nua ou imóvel comercial. Tá? Ok? Vamos para a próxima. Ô, Felipe professor, vendeu. boa noite. Oi, boa noite. Quem Sou eu, fala? Jader. Oi, Jader. Jada. Só uma Fala, dúvida Jada. na questão anterior. O Ah, senhor proporcionalizou ali os 900 mil, né? E pegou sim, quanto dos 900 mil foi utilizado para aquisição de imóveis residenciais, né? E aí deu perfeito. 88,89%. Uhum. É, só não ficou muito claro para mim por que eu teria que proporcionalizar e não apenas pegar 100 mil reais e fazer a conta, como por exemplo, ele utilizou, deixa eu ver a conta aqui, cadê? Ele Dentro utilizou do setecentos e prazo cinquenta mil, legal, ele é, utilizou, ele vendeu por 900, né? ele utilizou E 750. não, ele utilizou mais. Ele utilizou 800 mil, porque essas duas parcelas Sim, aqui que ficaram fora. sim, sim, sim. Isso aí ele Tá? utilizou 800 mil, então por que eu não Isso. pegaria só os 100 mil, que por exemplo, então foi, ele teve 100 mil que ele não utilizou e utilizaria esses 100 mil abatendo ali os 15% de ganho de capital. Jader, esta aqui é a fórmula correta. O que você está me dizendo, tá? Não é de todo um despropósito, um absurdo. Tá? Porque aqui existe o aspecto interpretativo da lei. Na letra fria da lei, ele manda proporcionalizar, tá? Sobre o ganho de capital. E o ganho de capital foi sobre a venda dos 900 mil. Tá? Uma defesa que você poderia, se você fizesse isso, você pegar e calcular os 15% sobre os 100 mil, certo? Aí você já não desconta proporcionalmente o custo de aquisição. Tá vendo? Uma outra forma é você dizer o seguinte: ok, eu vendi por 900, 450 eu despendi. Então, o que ficou em aberto é 450. Tá? Mas ainda assim você teria a chance de ser chamado pelo fisco. Tá? Não é um absurdo que você está falando, mas é um risco a se correr. Tá? Entendi. Então, no Essa caso, aqui, isso, fala. o que a lei fala é que eu tenho que pegar o valor de venda, proporcionalizar quanto eu utilizei em até 180 dias para aquisição de Isto, novo imóvel
E caso Isso. reste algum valor não utilizado, eu pego a proporção do valor de venda e aplico sobre a diferença entre o valor de venda e o valor de aquisição. É. O valor de venda e o Entendi. valor de aquisição é que você vai determinar o percentual de quanto do ganho de capital você teria que atribuir. Ó, o ganho de capital está aqui, ó, 750, tá? Porém, você deixou de aplicar 11,11. Então, 11,11 de 750 é 83 mil. Tá? Sobre esses 83 é que você vai aplicar os 15%, que vai dar os 12,499. Certo, Tá entendi. claro? Então eu pego o percentual não utilizado para Não aquisição de um novo utilizado. imóvel e abato os Isso. 15% de ganho de capital. Você pega esse percentual e calcula sobre o ganho de capital que você teve com a venda do imóvel. Ele ganhou 750, tá? Sim, E isso aí é o fator de tributação, tá ok? certo. Eu acabei Agora, entrando um pouco. Tá, desculpe, pode falar, pois professor, não, desculpe. não, não, fale, Eu fale. acabei entrando um pouco depois na aula, só me tira uma dúvida. Eu posso fazer, eu vendendo um imóvel, eu posso utilizar esse recurso, esses 900 mil, eu poderia utilizar em até 180 dias para aquisição de quantos imóveis residenciais? Quantos você quiser, Entendi, residenciais. entendi. Outra coisa, ó, você também pode vender os dois residenciais. Imagina que você venda os dois residenciais. O primeiro você vendeu no mês 5. O segundo você vendeu no mês 7, tá? O prazo para contar o ganho de capital, para você ter o benefício e adquirir um imóvel ou mais no mês 10, tá? O prazo para contagem começa com a venda do primeiro imóvel. 180 dias da venda do primeiro, tá? Então, se você vender dois ou mais imóveis em 3 datas diferentes e aplicar o produto disso aqui, o 180 começa da venda do primeiro. Tá legal? Entendi. E sempre para residencial, né? Não vale comercial Sempre nem outro tipo. residencial. Não, não Valeu, vale. professor. Por exemplo, vendeu residencial, compra residencial, tá? Não vale para a terra nua, não vale para comercial, vaga de garagem e outras coisas. Ok? Entendi, professor. Obrigado aí, viu? Vamos em frente. Ok. Felipe vendeu sua cobertura que havia comprado há menos de um ano pelo valor de 2,5 milhões à vista, mudando-se para outro imóvel de sua propriedade. Tá? O imóvel vendido estava lançado no seu imposto de renda por 1,5 milhão. Porém, havia um financiamento imobiliário sobre esse imóvel com saldo devedor de 1,100. Dívida essa que foi quitada com o produto da venda da cobertura. Após 45 dias da venda, tá? Ele adquiriu um outro imóvel residencial pelo valor de 1,450 milhão, assumindo uma dívida de 300 para ser paga em 3 parcelas iguais e sucessivas em 30, 60 e 90 dias. Em termos de imposto, ele não tem que pagar porque empregou a totalidade do valor oferido na venda da cobertura e na aquisição de outro imóvel e a quitação da dívida imobiliária. Vai ter que pagar 150 mil referente ao ganho de capital, visto que detinha mais de um imóvel, nesse caso a isenção não se aplica. Deverá pagar 63 mil, que corresponde ao ganho de capital de 420, percentual não investido na aquisição do imóvel. Deverá pagar 45, que corresponde ao ganho de capital de 30% do valor que não foi reinvestido. Tá?
Muito bem. Solução dessa questão. Até um ano e pouco atrás, tá? Ele teria que pagar imposto de renda. Por quê? Porque não se cogitava, até a edição de uma instrução normativa, de que o valor originado pela venda de um imóvel pudesse quitar o produto desculpa. Vamos lá, eu sublinhei errado aqui. Até um mês atrás, até o ano passado, tá? Não se admitia que o produto de venda de imóvel, para efeito de isenção, fosse usado para quitação de financiamento imobiliário existente sobre esse ou outro imóvel. Imagina que eu tenho 2 imóveis e eu tenho financiamento correndo num deles, tá? Eu vendo um outro imóvel, não o que está financiado, pego aquele produto da venda e quito o meu empréstimo que eu já tinha, tá? Tem que ser um empréstimo pré-existente. Eu não posso fazer um empréstimo e com ele usar para quitação, tá? Então, há um ano atrás, em 22, tá? Essa solução de COSIT aqui, COSIT é sigla de consulta sobre tributação, tá? Qualquer pessoa pode fazer isso, entra no site da Receita, você tem uma dúvida, tá? Você pede um esclarecimento sobre como deve ser feito isso. E quando a Receita se manifesta, isto aqui, inclusive, é publicado e vale erga omnes, porque isto ajuda, inclusive, a própria fiscalização, tá? A adotar isso como um procedimento normal. Então, nesse caso, não tem imposto a pagar, visto que utilizou a totalidade do valor recebido com a venda, adquirindo um outro imóvel dentro do prazo legal, 180 dias da data da venda, e quitou o seu financiamento imobiliário. Está aqui, ó. É isento de imposto de renda, tá? É isento sobre a renda ou ganho oferido por pessoa física na venda de imóvel residencial, que no prazo de 180 dias, contado da celebração do contrato, ó, lembra, não é a escritura. Muitas vezes você faz o contrato de compra e venda e a escritura só passa 2, 3 meses depois. Se você mencionar na escritura que o contrato de compra e venda foi feito lá atrás, o prazo de 180 dias começa na contagem lá de trás. Então, muitas vezes você faz isso, porque tem toda a parte documental, mas não cita na escritura que havia um contrato de compra e venda da tal data. As partes resolvem nessa data, assim, 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 fazer isso. Tá? Ah, mas eu já recebi um pré-pagamento lá, uma parcela. Tendo já recebido, declara que o valor é de 500 mil, tendo já recebido 100 e no ato da escritura recebe o resto. Então, utilize o recurso para quitar, total ou parcialmente, débito remanescente de aquisição a prazo ou prestação de outro imóvel residencial localizado no país já possuído pelo alienante. É sempre residencial, porque essa isenção visa dar dinamismo à construção civil de imóveis residenciais, por isso que não se aplica em comercial, tá ok? Então, até abril de 22, ele não podia gozar desse benefício de usar para quitação. Teve muita gente que usou, não pagou, a Receita foi lá
quis tributar e o cara entrou com uma ação dizendo: não, eu estou quitando minha dívida. Posteriormente, a Receita, através dessa solução COSIT, se manifestou considerando isso. Tá? Dúvida? Vamos em frente. Simone, residente no estado de São Paulo, transfere a título de doação para sua filha 2.400 ações da Petrobras. Na sua declaração anual de ajuste, tá? Ou seja, na declaração de bens dela, da declaração de renda, Simone reporta a doação pelo valor constante na sua declaração. Estava na declaração dela um valor unitário de R$ 17,50. Na data da doação, as ações estão sendo negociadas na B3 a 34. Considerando que a alíquota do ITCMD em São Paulo é de 4%, e existe a previsão de isenção de ITCMD para doações em dinheiro de até 2.500, cujo valor em 2024 para cada unidade fiscal do Estado de São Paulo é 35, equivale a 88.400. Tá? Então, nesse caso, o que nós temos que considerar? Que ela vai pagar um ITCMD de de 1.680 e imposto de renda de 5.900. O ITCMD de 3.264, isento de imposto. Isento de ITCMD e imposto de 5.940. Isento tanto para o ITCMD quanto para o imposto de renda. Primeiro lugar, vamos lá. Toda vez que falar em doação, lembre-se que a prova do CFP é uma prova nacional, tá? E o ITCMD, ele é um imposto estadual. Então, você tem 27 legislações distintas de ITCMD, tá? A alíquota máxima, que é de 8%, está prevista na Constituição. Mas cada estado, tá, tem uma prática, alguns têm alíquotas decrescentes, outro tem uma parte que é isento e, a partir dali, começa a pagar. As outras é uma escadinha, conforme o Santa Catarina e Rio Grande do Sul, por exemplo, usam isso. Tá? São Paulo é 4%. E há uma isenção para doações em dinheiro de até 2.500 UFESP, tá? Que equivale, neste ano, a 88.400. Então, na prova de vocês, tem que estar qual é a alíquota do ITCMD. Se não tiver, já pode impugnar a questão. Tá? Nesse caso aqui, a resposta correta é essa letra B aqui. Ó. Tá? Vamos ver por quê. Ela vai pagar 3.254 de ITCMD e isento de R. O ITCMD da doação de bens não conta com benefício de isenção para valor de 2.500. Quando é um bem, é o valor do bem. Essa isenção de até 2.500 em São Paulo é para doação em dinheiro. Só é válido para doação em espécie. Tá? A base de cálculo do ITCMD na doação de bens e valores mobiliários é o valor de mercado a eles atribuídos na data da efetiva doação. Se você vai doar um apartamento, vale o valor que a prefeitura estabelece, valor venal que a prefeitura estabelece, que inclusive paga o
o ITBI, tá? Imposto de Transmissão de Bens Intervivos, ou também chamado de CISA. É um valor que fica um pouco, ele fica em torno do que é o IPTU, mas a prefeitura corrige ele mensalmente para arrecadar mais. 2.400 ações a 34 daria 81.600. 81.600 a 4%, no caso de São Paulo, dá 3.264. O imposto de renda não incide porque ela transferiu, embora as ações estivessem valendo a 34, ela doou para a filha a 17,50. Tá? Toda vez que você for fazer um negócio, mesmo quando você começa a montar a operação, vai comprar, já pensa em como vai vender. E monta a operação para que tenha a menor tributação possível. Isso é planejamento tributário, não é sonegação, tá? Ou qualquer outro termo que a Receita use. Tá? Então, o que acontece aqui? Neste caso, tá? Melhor seria seguinte, ó, caso o doador tenha prejuízo acumulado em renda variável, a mãe lá da Simone, se ela tivesse prejuízo em renda variável, a melhor coisa seria ela vender as ações a mercado a R$ 34, tá? E aproveitar o prejuízo para reduzir o ganho de capital dela. Se ela tem um ganho de capital inferior ou superior, se ela tem um prejuízo superior ao ganho de capital, ela venderia as ações, não pagaria 1 centavo de imposto de renda. Transferiria o dinheiro das ações para a filha, quer dizer, ela pode vender a ação hoje e a filha comprar hoje. Ela recebe em 48 horas, a filha paga em 48 horas, bolsa D mais 2, a filha compra ação a mercado. Moral da história: a ação entraria na declaração da Simone por R$ 34 e não por R$ 17,50. Quando a Simone fosse vender essas ações, ela jogaria o preço de venda contra 34 e não contra 17,50, que é da doação. E a Simone deixaria de pagar, porque quem paga o ITCMD é quem recebe. Tá? A Simone deixaria de pagar 3.200 de ITCMD. Ok? Por exemplo, só para te dar para vocês uma ideia de como se planeja a coisa. A minha filha comprou um imóvel, ela já tinha um imóvel que eu tinha comprado, tinha doado para ele, e um para ela e um para o irmão, e ela comprou um outro imóvel, tá? Ela comprou um imóvel por 420 mil, tá? Aqui entrou mais ainda o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos, que é ela que paga, o ITBI, despesa de cartório foi lá para 425. Tá ok? Tudo bem. Ela não tinha todo esse dinheiro, ela tinha 50% desse valor. O que eu fiz? Eu usei os 50% dela e emprestei os outros 50% para ela. Lancei na minha declaração de renda como empréstimo e na declaração de renda dela como dívida. Tá? Tudo bem. Isso foi há 3 anos atrás. O que eu fiz? No primeiro ano, eu fiz uma doação para ela, tá?
No próprio ano, eu fiz uma doação, na época era 80 mil. Então, ela me devia 240. Importante, não põe juros nessa brincadeira, tá? Ela me devia 240. As 2.500 UFESPs, era 80 mil reais na época. Então, eu fiz 80 mil de doação para ela no ano seguinte à aquisição. E na declaração dela, eu baixei depois, eu doei no meio do ano, no final do ano, ela me devolveu. Eu doei esse dinheiro, ela aplicou o dinheiro. No final do ano, ela me devolveu esse dinheiro. Então, a dívida dela ficou em 160. Tá bom. No ano seguinte, eu doei mais 84 mil. Tá? Doei na metade do ano, no final ela me devolveu 85, a dívida dela ficou em 75 mil. Tá? Aí, no terceiro ano, eu doei novamente 80 mil reais para ela, que é esse o terceiro ano, e ela vai me devolver isso em outubro. Em outubro, ela me devolve esses 75 aqui. Em outras palavras, eu, através de 3 operações, registrando um empréstimo, não pode pôr juros, porque senão sobre os juros eu tenho que pagar imposto. Tá? Desta forma, eu coloquei um imóvel para ela de 420 mil, dos quais 245 foi dinheiro meu, tá? E se eu tivesse doado o imóvel para ela, eu teria que pagar imposto sobre isso, certo? Então, aqui é uma estratégia fiscal que você vai fazendo todas as suas operações, tá bom? Vamos lá, pessoal. Dúvidas? Ótimo. Não, professor. Agora nós vamos falar aqui de PGBL. Tá? Você trabalha com isso ou não? Já aplicou isso? Eu atualmente sou gerente geral da Caixa. Gerente geral da Caixa. É, Muito bem. Então, lá em outubro, novembro, o seu chefe começa, vamos vender PGBL. Eu também sou cliente da Caixa. E tenho algumas aplicações lá, mas nunca tive PGBL. O único fundo de pensão que eu tive foi fundos em que o empregador contribuía com algum. Mas vamos lá. Silas foi contratado pelo gerente do banco, onde recebe seu salário, que lhe falou que aplicações em PLGBL para reduzir seu imposto. Para ter a maior eficiência fiscal, perguntou para o Silas qual era a sua renda. E o Silas deu salário médio de 5.800, 13º de 6.100, PLR de 10.700, um bônus anual de 10 mil, certo? E uma renda anual de 96. Qual é o valor máximo que o Silas pode investir em PGBL para obter a maior eficiência fiscal? eu estou sem a calculadora aqui agora, professor, mas eu entendo que você pega aí esse salário, não Hum, contabiliza 13º, porque é tributação exclusiva, né? Então não pode abater. PLR isto, também é tributação exclusiva, você não pode abater. E bônus você contabiliza como salário, então. Então vai pegar 5.800 por 12, mais 10 mil e ver quanto é que dá 12% disso aí. ok, beleza, está correto.
Valor máximo de aplicação em previdência é 12 da renda tributável, daquela que você vai lançar no balanço, na sua declaração, como sujeita a ajuste. Por quê? Porque o 13º, como você bem frisou, ele é de tributação exclusiva, assim como a PLR, tá? Então, isso aqui não entra. Então, o valor máximo que ele pode aplicar é 9.552, que é 12% sobre os salários mais o bônus. Ok? Beleza? Parabéns. Nada como ser do ramo. Vamos em frente. Marcelo, que era irmão do Silas, ao saber que ele havia feito um PGBL e com isso pagaria menos imposto, também procurou o gerente e pediu para fazer um PGBL. Rendimentos dele é salário médio de 2.400, tá? Salário médio dele é de 2.400, que dá uma renda bruta anual de 28.800. 13º, já com IR, imposto retido na fonte, contribuição para o INSS. Marcelo não possui dependente nem despesa com instrução ou saúde, visto que usa o plano patrocinado pela empresa. O seu gerente indicou que poderia aplicar até 12% da sua renda tributável, ou seja, 3.456, tá? Que é 12% deste montante aqui. Tá? Analisando os dados acima, qual das afirmações abaixo está correta? O investimento foi adequado, usou todo o espaço fiscal disponível, e isso reduzirá o imposto a pagar quando da DAA. Foi adequado, pois usou espaço fiscal e ampliará a restituição do imposto retido. O investimento poderia ser um pouco maior, visto que Marcelo não tem outras despesas. Ou o investimento é inadequado devido à faixa de renda do Marcelo. Não deveria aplicar em PGBL. E aí? Estou sentado na frente do gerente da Caixa, essa é a minha situação. O que você me diz, meu amigo? É inadequado, né? Não, ele não tem margem para bater. E até se ele tivesse uma margenzinha aí, se ele jogasse, eu entendo que se ele jogasse na opção simplificada, mesmo ele sem ter dependentes, ele estaria ali com os gastos, né? Que ele Perfeito. não precisaria comprovar e já estaria usufruindo do benefício É fiscal. isso aí, tá? Até uma faixa, determinada faixa de renda, tá? Não é vantagem. Por quê? Porque para você ter o benefício do BGBL, você tem que usar o que eles chamam de declaração completa. Eu não sei a sua idade, mas quando eu comecei a fazer declaração, ela era feita em papel, tá? Depois ela passou para disquete. Você entregava o disquete nos bancos. Mas no papel haviam dois formulários, um verde, que era o simplificado, e o azul. Hoje, você tem um único formulário, que é o que se apresenta no teu computador. Aí você lança todos os teus dados e aqui embaixo aparece dois campos que você vai ticar. Um deles, por desconto padrão. Ou seja, ele desconsidera tudo que você tem, se tiver despesa de instrução, despesa médica, psicólogo, tá? Fisioterapeuta, se tiver recomendação, tudo que é admissível, tá? E te dá lá um desconto padrão de 20% da renda tributável. E aí ele te disse, com aquela alternativa, quanto você tem a pagar ou a restituir.
substituir. Nesse caso de uma renda de 28.800, considerando que ele pagou já na fonte uma quantia de 428,40, tá? Ele, se optar pelo desconto padrão, ele vai ter uma restituição maior. Tá? E para o PGBL, ele tem que adotar, tá? Ele não pode optar pelo desconto simplificado. O break-even, mais ou menos, dessa brincadeira é, para quem tem renda por volta de 33 a 35 mil ano, tá? Considerando outras despesas dedutíveis, aí começa a ser vantagem aplicar em PGBL. E muitas vezes não é 12, é menos que 12. Por quê? Porque se ele aplicar 12, ele vai ter um benefício menor, tá? E quando ele for sacar, ele vai pagar imposto sobre o que ele investiu, e não só sobre a renda, que é o caso do VGBL. Tá ok? Não temos dúvida, né, Jato? Não, 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 ficou claro. Mais ou menos eu pensava nisso aí, em torno de 35 a 40, porque já vai ter ali despesas que a gente não precisa apresentar comprovação, então não tem por que Ou nem utilizar o tem a PGBL para diferir. comprovação, né? Muitas vezes você tem a despesa, mas não tem a comprovação. Isso, isso. E aí não precisa utilizar o PG É, para fazer diferimento de imposto aí, não. isso. Só que isso tem que ser pensado antes, né? Porque você tem que aplicar no PG até 30 de dezembro. E a sua declaração vai ser só em maio do ano seguinte. Ó, pessoal, essa aqui, ó, é uma questão que caiu na prova, tá? Enunciado de uma questão de uma das últimas provas, não foi a última. O enunciado é esse aqui, ó. Uma aplicação num fundo de índice de renda fixa de R$ 1.000, tá? O fundo desenquadrou. E vocês sabem que fundo de investimento ele tem que ter uma certa regra de enquadramento. Por exemplo, se ele é indexado a CDI, ele tem que ter, no mínimo, 80% da carteira, assim, títulos públicos, vinculado ao indexador, ou 95%. Tá? O fundo desenquadrou, isso aqui é um ETF, fundo de índice, é comumente chamado de ETF, tá? Exchange Trade Funds. Esses fundos são negociados em bolsa, tá? O fundo desenquadrou, ficando com menos de 75% da carteira indexada ao índice de referência. O prazo médio da carteira é 180 dias. Aí eles te dão dois dados. Ó. O rendimento durante o desenquadramento, R$ 200. Resgate bruto total, 1.500. Qual é o valor líquido do resgate? Tá? Então, você teve um ganho de R$ 500, correto? O seu investimento foi de 100, foi de 1.000, resgatou 1.500 e 500, sendo que 200 foi durante o desenquadramento e 300 foi enquanto o fundo estava enquadrado. Então, aqui, ó, você tem duas alíquotas. Esse é um fundo, o ETF, tá? Ele de renda fixa, ele tem alíquotas diferenciadas. E ele não é pelo prazo que o investidor fica no fundo. A alíquota é em função do prazo médio, do duration da carteira. Tá? Então, ele tem a seguinte situação. Ó.
25% se a carteira dos ativos tiver prazo de repactação igual ou inferior a 180 dias. Tá? 20% se a carteira do ativo apresentar um prazo de repactação superior a 180 e inferior a 720. E 15% se o prazo tiver 720 superior a 720. Ora, ele teve lá R$ 200 enquanto ele desenquadrou e 300 enquanto ele estava enquadrado. Nesse 300 aqui, como o duration era 180 dias, ele teve 20% de tributação. Tá? Então, aqui ele teve quanto? R$ 60, correto? Isso. E esse 200 aqui que desenquadrou, se não cumprir o percentual mínimo de composição da carteira, tributado em 30. Então, ele teve mais 30% sobre 200, mais R$ 60. Tá? Então, ele pagou, no total, R$ 120 de imposto. Qual era a nossa pergunta? Qual é o valor líquido que ele recebeu? Tá? Então, ele teve aqui, ó, desculpa, eu me enganei, 25% sobre 300, certo? E, vamos voltar aqui, prazo médio da carteira 180. O que as alíquotas falam? 25 se o prazo médio for igual ou inferior a 180. Então, aqui foi 25. Tá? Eu me errei na minha continha. Vamos para outro slide. Tá? R$ 300 a 25 e 200 a 30. Ele pagou R$ 135. Valor de resgate líquido, 1.365. Nós temos outros casos de desenquadramento. Tá? Cada tipo de fundo, renda fixa, ações, fundo imobiliário, FIAGRO, tem regra específica de desenquadramento. Por exemplo, um fundo de renda fixa de longo prazo, se ele perder a condição de longo prazo, ou seja, se o prazo médio da carteira for inferior a 360 dias, e aqui é o conceito tributário, não é o conceito da Anbima, que é 60 dias, se o duration for inferior a 360, ele passa a ser tributado como curto prazo. E aí ele não tem mais aquelas 4 alíquotas de 15, 17,5, 20 e 22,5. Tá? Ele só vai ser tributado pelas 2 alíquotas superiores. Inclusive, o come cotas dele, a partir do desenquadramento, vai ser 20%. Tá ok? Vamos lá. Vamos ver se dá tempo da gente. Chegamos tarde, mas vamos ver se dá tempo. Você mantém uma carteira diversificada de investimento dividido nos seguintes ativos: ações, futuro de dólar, ouro, ativo financeiro, opções sobre ações, todos eles negociados na B3. Fundo de renda fixa, fundo de investimento imobiliário na B3, porque existem fundos de investimento imobiliário que estão fora da Bolsa. A mesma coisa com fundo de investimento de agronegócio e os fundos de investimento em infraestrutura. Em termos de compensação de resultados, compensar lucros e prejuízos entre esses ativos.
que é possível compensar o resultado de lucro e prejuízo? Você pode compensar fundo de investimento imobiliário com fundo de agronegócio? Isso aqui é possível? Sim. Por quê? Porque os dois têm a mesma alíquota. Uma das regras de compensação é que os dois fundos tenham a mesma alíquota. Você pode compensar fundo de renda fixa com fundo de infraestrutura? Não. Tá? Você não pode, por quê? Porque fundo de renda fixa é de tributação exclusiva na fonte. Esse é o primeiro motivo. E tem um outro motivo. Fundo de investimento de infraestrutura, os FIINFRAs, esses fundos, eles são tributados. Isso aqui é uma surpresa que a maioria diz que ele é isento. Ele é tributado com alíquota zero para pessoa física. Pessoa jurídica paga 15%. Ele não é um fundo, ó, repito aqui, ó, deixa eu até trocar a corzinha aqui, que isso aqui pode até cair para vocês, ó. Fundo de investimento em infraestrutura. Ele é um fundo tributado com alíquota zero para pessoa física. Tá? Por que um fundo tem alíquota zero? Porque a alíquota você pode mudar a qualquer momento. Não precisa passar um projeto na Câmara. Você simplesmente, a Receita diz, olha, a partir de tal data, a partir do próximo exercício, o fundo, que era a alíquota zero, passa a ser tributado em 10%. Não tem o rito processual de aprovação de uma lei que tem que passar pela Câmara e pelo Senado, tá? E se o Senado alterar, volta para a Câmara. Isso aqui come metade da tributação do primeiro ano, porque tem que liberar emenda e tudo mais. Tá? Consequentemente, não pode compensar imobiliário com agronegócio e com infraestrutura. Outra coisa, ó, prejuízo em fundo de infraestrutura, prejuízo, tá? Você não pode abater de nenhum outro fundo, porque ele é não tributado. E por que não é AA? Por causa disso aqui, ó, exceto o ouro ativo financeiro. Eu posso compensar ação com futuro? Posso. Posso compensar ação futuro com opções, lucro e prejuízo? Posso, desde que todos sejam negociados na B3. Posso compensar com ouro ativo financeiro? Posso sim. Tá? Então, essa aqui é a resposta correta, é questão 15, resposta B. Renda variável e todos de mesma alíquota. Fundo de renda fixa, somente com fundos de mesma natureza e alíquota, se curto prazo com curto prazo, longo prazo, dentro do administrador ou da plataforma, mesmo porque você não calcula essa compensação. Tá? O imobiliário tem a mesma alíquota do FIAGRO e vice-versa. Então, esses dois aqui se comunicam. O fundo de investimento, ele é tributado a zero. Inclusive, isso é uma coisa que muita gente lançou errado no imposto de renda. Recebeu rendimentos isentos ou ele tem o rendimento e o ganho de capital tributado a alíquota zero para pessoa física. Tá? Muita gente lançou, se teve rendimento, lógico que teve rendimento, e se teve ganho de capital, lançou isso como rendimentos isentos e não tributáveis.
Na verdade, a classificação correta, tá, é rendimentos de tributação exclusiva e definitiva. Ah, mas não houve imposto. Lógico, a alíquota é zero, mas a própria Receita te orienta para isso. Vamos lá, pessoal. Tranquilo aqui? Alguém tem Sim, dúvida professor. sobre? Sim. Tá. Dê uma olhadinha naquelas regrinhas de desenquadramento de fundos e tudo mais, tá? Fundo de ações, se desenquadrar, ele é tributado como renda fixa. O curto prazo, o longo prazo, se desenquadrar, ele tributa como curto. O curto prazo, ele não tem hipótese de desenquadrar, se ele tiver a carteira mais longa, ele não vai ter a tributação, salvo que ele mude o seu regulamento. Tá? Vamos lá. Aguinaldo adquiriu um lote de terra, pé na areia, na Praia da Baleia, por R$ 2 milhões e desenvolveu um condomínio composto por 10 casas, tendo contratado a construção pelo preço fixo de 250 mil por unidade. Em maio de 23, 5 unidades estavam prontas e eles vendeu elas à vista por 1 milhão cada. Em dezembro de 23, completou as outras casas e vendeu à vista também pelo valor de 1.350. Calcule qual foi o imposto a recolher em cada evento e a data limite para recolhimento. Bom, primeira coisa, eu tenho dúvida nessa questão. Tá bom. Então vamos lá, ó. Se ele vendeu em maio à vista, ele tem que recolher quando? Em junho, mês 6, tá? Então aqui, ó, essa aqui já está errada. Já podemos matar essa por aqui. Não precisa nem fazer conta. Questão A está errada. Nós temos agora 3 alternativas. Tá? Muito bem. Vendeu em dezembro, vai recolher em 24. As 3 alternativas estão válidas. Agora, por qual valor ele vai recolher o imposto? Note que aqui, ó, tem 2 hipóteses iguais. E aqui, as 3 são diferentes. Como é que se processa isso? Vamos lá. Custo do terreno, 2 milhões. Custo das 10 unidades, 2,5. Vendeu as primeiras 5 unidades por 5. Vai lançar metade do custo do terreno e o custo de 5 unidades. Então, o custo disso aqui foi 2.750.000, tá? Ele vendeu por 5, ele tem um ganho de capital, tá? Que vai tributar em 15%. Então, o valor do imposto de renda dele é 412.500, recolhimento até 30/6. Tá? Isso quer dizer que já descobrimos que a C não pode ser a B ou a D. Para 5 unidades, 6.750.000. Ele tem 50% do custo do terreno e tem os 50% do custo das 5 unidades. 4,5 milhões. Tá? Porém, como todas as vendas foram feitas no mesmo ano fiscal, cálculo muda. Tá? Por quê? Porque ele teve um ganho de capital. Ele teve um ganho de capital no total de 7.250.000, concorda?
E aí se aplica aquela tabela composta de ganho de capital que você vai até os 5 milhões é 15, a parte que excede 5 até 10 milhões é 17,5, de 10 a 30 é 20, e o que exceder 30 milhões é 22,5. Então, o que acontece? Imposto de renda sobre 5 milhões, 15%. Imposto de renda de 2.250, que é a parte complementar, 17,5, 393. Soma essas duas parcelas e deduz o que já foi recolhido. Tá? Então, quanto ele tem que recolher em 31/1 de 24? 731.250. Aqui seria melhor ele ter vendido essa segunda parcela, mesmo que pelo mesmo preço, vendido em janeiro e não em dezembro. Por quê? Porque aí ele tributaria as duas com alíquota de 15 e não 17,5 sobre esses 2.250. Ele ganharia 2,5 pontos percentuais sobre esses 2.250. Tá? Pessoal, isso tem que ser pensado antes de fazer um negócio. Não adianta fazer e depois querer correr atrás, porque aí vai gerar a elisão fiscal. Tá? Quer dizer, aqui nós temos uma elisão, vai gerar evasão. Você vai ter que declarar coisas que não foram verdadeiras. Está tranquilo? Então, vocês têm um exemplo aqui da utilização daquela tabela composta de ganho de capital. E vale para o ganho apurado dentro do mesmo ano sobre o mesmo bem. Tá? Como ele fez o loteamento, ele não podia desintegrar, a não ser que ele fizesse ele fracionasse o terreno em duas partes, aí seriam duas coisas. Seu cliente enfrentou uma emergência, precisa fazer caixa no valor de 30 mil em até 72 horas úteis. A carteira possui aplicações financeiras em ações, ouro, CDB e LFT. Na sua opinião, qual seria a opção menos gravosa em termos tributários para gerar liquidez? Vender 30 mil em ações no mercado à vista, desde que com lucro inferior a 20. Vender 30 mil que possuem ouro, ativo financeiro na B3. Vender 20 mil em ações à vista e mais 10 mil em ouro, ou vender os 30 mil investido em LFT com alíquota de 17,5. Pessoal, alguém fez? Essa eu não fiz, não, professor. Chuta. Deixa eu dar uma lida aqui. Seria vender 30 mil, deixa eu ver, em ações e mais. Você precisa de 30 mil, não precisa mais nada. É, 20 ações, se não me engano, porque aí você fica isento, né? Porque é pelo valor de venda e não pelo valor de lucro, a isenção. Perfeito. E aí elimina o resto, né? Acho que seria C por isso. Questão C, correto. Aqui, ó, essa aqui é a casquinha de banana. Ó. O cara põe lá, desde que o lucro seja inferior a 20 mil. Tem mas muita gente que acha que se vender alguma coisa de ações e ganhar menos que 20 mil no mês, está isento. Não.
O que vale é o valor de alienação, valor de venda, tá? E existe uma isenção de até 20 mil mês para ações e 20 mil mês para ouro ativo financeiro. E essas duas condições são, não é o somatório delas, vale 20 mil para cada uma. Então, a melhor alternativa é, a melhor não, a alternativa correta é C. Limite de alienação de 20 mil é individual, para ações à vista e ouro ativo financeiro. Deixa eu só fazer uma perguntinha. E se ele vendesse essas ações no mercado de balcão, como é que ficaria? Eu acho que Eu... não aplica também a balcão ou só à vista? Acho que só à vista, né? Não, balcão Não, à desculpe, vista. desculpe, desculpe, sim. Não sei dizer não. Aí é que está. Ó. O que você vende na B3, tá? Isso vale para tudo. É ganho líquido. Você compensa prejuízo. O que você vende em balcão, ou seja, venda fora de bolsa, porque existe o balcão da bolsa, tá? Alguns ativos são negociados em mercado de balcão, que é um segmento da bolsa. O que você vende em balcão, que é o over the counter, tá? OTC, tá? Isto aqui não é ganho líquido, é ganho de capital. E aí, amiguinho, é tributável. E você não deduz. Se você tem prejuízo fiscal, você não pode deduzir. Tá ok? Cuidado com esse tipo de pergunta. Vamos lá. Durante uma entrevista, nós vamos até as 22h30, infelizmente. Durante uma entrevista, Marcelo pergunta sobre os ativos financeiros que possuem incentivo fiscal como isenção de imposto de renda. Logicamente que é para pessoa física, que pessoa jurídica não tem. Os possíveis ativos financeiros que você apresenta, Marcelo, são LCI, Fundo de Investimento Imobiliário, CRI e Letra Imobiliária Garantida. DPGE, que é Depósito a Prazo com Garantia Especial, CPR e CRA, Certificado Recebível de Algum Negócio. Debêntures, Fundo de Investimento em Infraestrutura e Letra Imobiliária Garantida. Poupança, Warrant, CDCA e letras financeiras. Vamos lá, rapidinho. LCI é isento? É. Sim, acho que é a letra A, né? Letra A. Ótimo, vamos ganhar tempo. Por que não é a B? Acho que é a CPR é DPGE. perfeito. CPR é isento? É. CRA é isento? É. Mas o DPGE não é. Isso aqui, o DPGE, nada mais é do que uma aplicação financeira com garantia especial do Fundo Garantidor de Crédito, que vai até 40 milhões, e aí tem que ser um único investidor, tem prazo mínimo, uma série de coisas. O que me faz que a letra C não seja debêntures? Se fosse debêntures incentivadas, seria. Mas debêntures comum, não. Fundo de investimento em infraestrutura é alíquota zero, perfeito. E ligue, letra imobiliária garantia, também é isenta de imposto. Embora aqui o FGC não garanta. Tá? Cuidado com esse detalhe. Letra imobiliária garantida, ela tem isenção de IR, tá? O IR é zero, mas o FGC não garante. Poupança
é isento, warrant é isento, CDCA também é isento. Esses warrant e CDCA são ativos pouco divulgados, poucos negociados. Letra financeira emitida por quem? Pelas financeiras. Isso aqui não tem isenção de imposto. Tá? Então, ó, DPGE não, debênture não, não. A resposta correta é o A, porque cada uma delas nós já vimos que está. Vamos lá, pessoal. Você tem uma carteira diversificada com vários ativos de renda fixa, tributação exclusiva de fonte pela tabela regressiva de imposto de renda. Você efetuou o resgate de recursos de investimentos com 120 dias, 271 e 1 ano após cada aporte. Quais foram as alíquotas de imposto de renda incidentes, respectivamente? Então, respectivamente, 120 dias, Seria a letra A, eu acho 271, aí, né, professor? letra A, vamos ver. 120 dias, 22,5. Perfeito. Ok. 271 dias, perfeito. 20%, porque é acima de 180. E 1 ano, 17,5. Perfeito. Sim, Aqui a pegadinha, ó, porque a isenção é a partir de 361 dias. E 1 ano são 365, então é a alíquota de 17,5. Tá? Então, é 180, 360, né? 540 e 720, não, se não me engano. é 180, até 360, 180 é 22,5, isso. 181 a 360 é 20, 361 a 720 é 17,5 Aí e 540, acima não? de 7... Não, não tem 540, não. São 4 alíquotas. 22,5 até 180 dias. De 181 a 360 é 20. De 361 a 720 Sim, sim, sim. Tem razão. é 17,5. O que for superior a 720, maior que 720, aí entra no 15. É, tem Tá? razão, viajei. Ok. É, é uma perguntinha besta, né? Mas o cara fala 1 ano. E muitas vezes o cara vai lá e faz a besteira. Aliás, se você pegar, tem no imposto de renda, isso é uma coisa que eu aconselho a todos que baixem. Baixa em PDF, tá? Você entra no teu imposto de renda desse ano, todo ano tem novidades, e você baixa lá perguntas e respostas. São 716 alternativas de perguntas e respostas sobre questões tributárias. Se você tiver qualquer dúvida, vai lá e consulta isso. E quando você baixa renda fixa, tá? O perguntas e respostas está errado, porque ele diz o seguinte: até 6 meses é tanto, mas 6 meses dá mais que 180 dias. Você pode começar em qualquer mês. Tá? Mesmo num ano que tenha 28 dias fevereiro, 6 meses dá mais que 180. Aí ele diz 6 meses e 1 dia a 12 meses. 12 meses dá mais que 361. O próprio manual comete esse erro, quando nós sabemos, tá,
que as alíquotas estão elas aqui, ó. Ué, não botei a alíquota aqui. Mancada minha. Desculpa. Mas nós sabemos que são essas 4 alíquotas que nós falamos. Tá? Então, caramba, vamos lá. É isso aqui, ok? A famosa pegadinha do ano, ela já te leva para a alíquota de 17,5, porque o ano é 365 dias. Ou 66, se for um bissexto. Astrogildo busca alternativa de investimento com isenção de imposto e você explica que os investimentos disponíveis são: não tem imposto de renda no ganho de capital, nos rendimentos de FI Infra, fundo de investimento em infraestrutura, desde que o cotista não possua mais que 10% do patrimônio do fundo. O investidor ficará isento de imposto de renda nos rendimentos semestrais dos FIs, desde que o fundo possua mais que 100 cotistas e seja listado em bolsa de valores e o cotista não possua mais que 10% das cotas. Atendidas as premissas do item B, o investidor, pessoa física, ficará isento do imposto de renda, tanto nos rendimentos semestrais como no ganho de capital quando da alienação de cotas. Tá? Ou alternativa A e B. O que você responde, meu amigo? Eu não recordo agora exatamente se ganho de capital do FI é tributado. Eu acho que sim, o ganho de capital e que é isento a distribuição. Então eu iria de B. Perfeito. Eu iria de B. Seria de B? Apenas a B. Tá. Isso. Ok, vamos lá. Atendidas as premissas do item B, o investidor será isento de imposto de renda, tanto nos rendimentos semestrais, isso aqui é verdadeiro. O ganho de capital, não. O ganho de capital é tributável em 20%. Tá? Por que não é a A? Por causa do ganho de capital, né? Ele fala que Não, não terá imposto de renda não. para rendimentos Fundo FI. de investimento de infraestrutura. Eu falei há É, pouco, ó. Ele é sim. tributado com alíquota zero. Tá? Alíquota zero, tanto para rendimento quanto para ganho de capital. Mas o que está errado? O que está errado é isso aqui, ó. Ele não diz que o cotista tem que ter menos que 10%. Ele não limita isso. Essa afirmação aqui não é verdadeira. Ele pode ter 10, 15, 20, 30% do fundo, também não tem número mínimo de cotistas, tá? Ele tem isenção do imposto de renda tanto no ganho quanto nos rendimentos. Mas o que derruba essa aqui como falsa é esta informação. Da mesma forma como o que valida a B como correta é que o fundo possua mais que 100 cotistas, pela legislação anterior era 50, lembra? Levantaram para 100, queriam pôr em 500 cotistas, aí todo mundo chiou, a Receita deixou em 100, e que o cotista não possua mais que 10% das cotas. Se o cotista tiver mais que 10%, ele não tem a isenção. Agora, se o fundo tiver menos que 100 cotistas, ninguém tem isenção. Todo mundo vai pagar imposto. Tá? Então, isso é uma coisa que é interessante. Quando você vai comprar um fundo imobiliário, vai lá e pesquisa quantos cotistas tem. Se ele tem 60, 70, 80 cotistas, ou tenha 110, foge. Por quê? Porque se esses 10 cotistas que estão lá, dos 110 cotistas, 11 resolverem sair, tá?
e venderem as cotas para os que já estão no fundo, o fundo ficar com menos de 100 cotistas, tá? Aqui a redação é 100 ou mais cotistas, tá? Se o fundo ficar com menos de 100 cotistas, todos os cotistas perdem a isenção. E esse critério de 10% só se aplica ao cotista que tenha aquela isenção. Se o fundo tiver mais de 100 cotistas e um tiver 10,1 cota, 10,1% do fundo, ele perde a isenção, os outros não. Por último, essa aqui é boa para você, ó, que atende cliente. Ó. Vocês notaram, eu tenho recebido semanalmente uma instituição tem postado as regras do FGC, dizendo, olha, os investimentos aqui em tais ativos são garantidos pelo FGC. Tá? Eu, quando recebi o primeiro que me apareceu foi do Daicoval. Eu digo, pô, estranho isso. Até liguei para a pessoa com quem eu tenho contato, eu digo, pô, mas por que vocês estão falando isso? Vocês estão... Tem boato de mercado com vocês? Eu tenho investimento aí, estou acima do limite do FGC e estou tranquilo. Né? Não, não sei por quê. Semana seguinte, o Banco Inter publica isso. Essa semana, hoje, eu recebi da XP. Ou seja, é uma campanha do FGC em que os investidores que têm ativos naquelas instituições, as instituições estão mandando isso. Tá? Vamos perder um tempinho aqui, nós temos só mais essa questão. O seu cliente está em dúvida sobre duas alternativas de investimento oferecida via home broker, sendo os dois ativos de emissão da mesma instituição financeira, cujo rating de crédito não é dos melhores. Inclusive, é comum encontrar nas redes sociais comentários negativos quanto ao emissor. Teve um banco aí, eu acho que foi o Máxima, que passaram 2 anos dizendo que ele ia quebrar. O banco foi vendido e não quebrou. Tá? Mesmo alertado do risco do emissor, o Gerson decide investir para alavancar sua rentabilidade e argumenta que, se der ruim, ele terá a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. O valor a ser investido é de 220 mil. Tá? E ele tem duas alternativas de investimento. Um CDB com prazo de 360 dias a 125 do CDI e uma LCI de 360 dias a 100% do CDI. Os dois têm o mesmo prazo, os dois têm o mesmo indexador, o CDB a 125 e a LCI a 100. Tá? Considere o último relatório Focus, que aponta a projeção da Selic para 3,50 em um ano. Qual a opção que você indicaria ao Gerson? A, o CDB, porque a capitalização diária por um percentual maior do CDI amplia o valor de resgate. A LCI, por ser lastrada em um ativo real, financiamento imobiliário. Tanto faz CDB ou LCI, visto que as taxas líquidas se equivalem. A LCI, porque, caso o emissor entre em liquidação, o valor recebido pelo Astrogildo será maior. Letra A, né? Letra A. É porque quando abateu o imposto de renda aí do CDB, mesmo assim ele ainda está performando melhor do que a LCI. Certeza? Vai ser Priscila? 20% de imposto, né? O
Priscila, chuta alguma alternativa? Pessoa física, não é? Não tem isenção da LCI? A LCI tem isenção de imposto. Bom, se bem que ela tá no 100% do CDI, né? Vê bem a premissinha aqui, ó. Tá? Se der ruim, ele terá a cobertura do FGC. Ok? Essa aqui tem que fazer cálculo, cara. Então, o cálculo está aqui, ó. Fiz as duas simulações. Data inicial, data final, 360 dias, tá? Nota que é 360. Portanto, 20% de imposto, tá? Aqui, ó, a LCI dele corrigida a 100% vai dar 249.252, tá? O CDB corrigido a 125 vai estar 257. Se der ruim, o valor que o FGC cobra é de 250 mil. Então, ele vai dar 250 mil para o investidor, tá? E desses 250 mil, ele vai deduzir 20% de R. O cara não vai receber 257, ele só vai receber 250. E nesses 250, ele vai pagar 20% de R. Que Então, no caso. pegadinha, hein? Pois é, né? No caso do CDB, o valor coberto também é de 250, mas tem a tributação sobre o rendimento de 6 mil. Tá? Ok? 30 mil, ele aplicou 220, o fundo garantidor reembolsa ele em 250, ele ganhou 30, pagou 20. O valor líquido, no caso do CDB, é 244. No caso da LCI, 249. Tem muita gente que diz, o fundo garantidor garante 250 mil, eu vou aplicar 250. Se der caca, o juro dele já foi para o saco. E, dependendo ainda, o percentual de tudo mais, ele vai, dependendo do lastro, se o lastro for tributável, o caso do CDB aqui, tá? Ele vai pagar um imposto de renda, porque ele recebe 250 e aplicou 220. Então, esses 30 mil aqui é base de tributação se no CDB. Gostou da pegadinha, Priscila? Muito. Essa Agora a aqui, gente tá todo mundo atento. essa aqui eu garanto que se botarem na prova, derruba 90%. Tem requintes de crueldade, tem aí. Ah, tem, e eu sou bom nisso. Tá legal, pessoal? Alguma dúvida? Bom, conforme prometido, eu vou enviar agora para o Rafael essa, essa apresentação. Tá? As questões são idênticas às que vocês tinham, só que esta aqui tem as respostas e a justificativa. Fica fácil de vocês estudarem. Tá? Só aqui tem mais algumas anotações, ok? O que é o FIAGRO, tá? Características, ó, que pode ser perguntada na prova. O que um FIAGRO diverge de um fundo imobiliário? Os dois têm a mesma tributação, os dois, para serem isentos, os rendimentos têm que ter o mesmo número de cotistas, tá? O fundo imobiliário, se você tiver mais que 10% das cotas, você perde, o FIAGRO não tem isso, tá? E a outra grande diferença é essa aqui, ó.
A receita de investimento é periodicamente distribuída ao cotista. Diferente do fundo imobiliário, não há obrigatoriedade de distribuir o resultado semestralmente, porque o fundo imobiliário ele tem que distribuir, no mínimo, 95% da receita do semestre. Por isso que os fundos imobiliários, nesses 3 últimos dias, deram uma puxada. Por quê? Porque muitos deles vêm distribuindo um valor, faz uma distribuição uniforme durante 5 meses, e quando ele fecha o semestre, ou seja, o rendimento do mês 6 e do mês 12, ele calcula o lucro do semestre e desconta o que ele já distribuiu. Então, normalmente, se o fundo vai bem, por exemplo, fundos que venderam imóveis, tá? Eles pegam a venda do imóvel e muitos até distribuem em 2 semestres, fazem uma parte da renda num semestre e parte no outro, para linearizar o rendimento. Então, se vocês pegarem o comparativo dos fundos imobiliários dessa última semana, quase todos eles subiram. Por quê? Porque todo mundo está esperando, tá, que ele vai distribuir, além do rendimento que ele vinha distribuindo, ele vai descarregar um rendimento maior. Por exemplo, os antigos fundos da ACSHG, que agora estão com o Pátria, se não me falha a memória, tá? Eles vinham distribuindo religiosamente 0,85, tinha um que era 0,78. Os outros eram 0,85, 0,85, 0,85. 2 deles, o HGRE, tá? Vai distribuir o 0,85 e há uma estimativa de lucro acumulado de mais R$3 por cota. Então, ele vai dar uma porrada. Tá? Outro que vai dar uma boa distribuição é o HGRU. Por quê? Porque ele vendeu muitas lojas pernambucanas para receber vendeu até o ano passado e ainda esse ano para receber nesse semestre. E isso ele não distribuiu ainda, ele veio linearizando 0,85. Então, ele tem uma gordura que ele vai ter que distribuir agora, no dia 14 ou 15 de julho, sobre o fechamento do balanço do primeiro balancete de 30 de junho. Tá? O Fiagro não tem essa obrigação. Tá? Okay? O fundo escolhido possui no mínimo, desculpa, aqui não é 50, são 100 cotistas. Eu vou retificar antes de mandar. Tá? Ganho de capital é tributado ganho líquido, alíquota de 20%, admite compensação com fundo imobiliário e vice-versa. Fundo de investimento de infraestrutura, esse aqui é um que não tem obrigação, tá, de distribuir, mas o que acontece? Caiu no gosto do investidor ter renda mensal, que, inclusive, tem gente fazendo burrice. Alguns bancos, para facilitar a venda de CDB, principalmente esses bancos virtuais, começaram a vender CDB com renda mensal. Para o banco, quanto mais ele captar, melhor. Quanto mais gente despreparada tributariamente ele captar, melhor. Só que para o investidor é um mico, porque nos primeiros 6 meses ele paga 22,5%. Nos meses seguintes, ele paga 20% de imposto. Tá? Então, receber, salvo que ele precise de renda mensal. Tá? Mas, não, eu quero ter renda mensal porque aí eu reinvisto isso e aquilo. É burrice. Vai para fundo imobiliário, vai para FIINFRA, que tem isenção sobre principal
e ganho de capital. Tá? Só aqui, ó, no mínimo 95% dos recursos alocados em fundos de infraestrutura. Não há obrigatoriedade de rendimentos semestrais ou percentual mínimo. Cada fundo adota um critério. O juro 11, esse que é um fundo muito bom, tá? Distribui rendimentos mensais pela marcação a mercado. Isso é, quando o valor patrimonial da cota do fundo for superior a 100, ele distribui parte do excesso, nem sempre distribui o excesso. Tá? Esse fundo hoje estava fechando na volta de R$ 108, se não me falha a memória. Tá? Então, vocês têm aqui, ó, produto IR sobre dividendos, o FII-Infra é isento, o fundo imobiliário é isento. IR sobre ganho de capital, o FII-Infra é isento e o fundo imobiliário é 20. Cuidado, eu falo isento, não é isento, é alíquota zero. Tá? Então, pode haver uma maldade na prova de dizer o seguinte: os fundos de investimento em infraestrutura, assim, são tributados com qual alíquota? Ou são isentos? São tributados com alíquota zero. O efeito para o investidor é o mesmo. Tá? O que muda? Para o investidor, só muda na declaração anual de ajuste aonde ele vai lançar os rendimentos, mas não muda nada em termos de valor financeiro. E para o governo, ele faz muita coisa com alíquota zero, tá? Em vez de dar isenção, porque para tirar uma isenção ele tem que passar uma lei. Para mudar uma alíquota, é uma simples um normativo que passa a vigir se for uma contribuição 90 dias depois, se for um imposto, 1 ano depois. Tá? Ok? E TCMD tem as regrinhas aqui. Lembre-se, se cair qualquer ITCMD, tem que dar qual é a alíquota vigente. Se não der, já pode impugnar, e vocês têm que impugnar a questão durante o tempo que estão fazendo. Tá? Quem paga, quem é o responsável tributário? É o donatário. Donatário é quem recebe. Tá? Porém, muitos estados, se o doador está residente naquele estado e o donatário estiver fora, ele cobra do doador. Caso do Rio Grande do Sul e Santa Catarina são 2 exemplos. Deve ter outros estados que aplicam a mesma regra. Para doações em dinheiro, se o doador for residente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina e o donatário residir em outro estado, quem arca com o imposto é o doador. Ele é o devedor solidário. Via de regra, se não tem isso a legislação, quem paga o imposto é o donatário. São Paulo, alíquota de zero. Para doações em dinheiro até 2.500, o FESP, que nesse ano é 35,36, 88.400 é isento de IR. Tá? E a arrecadação vem subindo ano a ano, porque existe um convênio entre a Receita e a Secretaria da Fazenda. Antes desse conceito, todo mundo dizia: eu doei para o fulano, o cara tinha que justificar um aumento patrimonial, eu não tinha, me faz uma doação. Aí a Receita começou a informar a Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda disse: mas o cara não pagou o imposto estadual da doação. Mandava para ele no caso de São Paulo, chama SIGARI, né? Que é o DARF da estadual, tá? E já mandava com juros e multa, porque o imposto tem que ser pago no ato da doação. Não é nem no mês seguinte, como imposto de renda, ou no último dia. É no ato da doação tem que ser pago o imposto. Tá ok? Pessoal, de minha parte, muito obrigado. Desejo a vocês uma boa prova.
Por favor, tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês até sábado à meia-noite. Tá legal? Postem lá. Talvez eu demore algum. Eu nem sempre estou com celular ou estou disponível, mas com certeza, sábado, antes de dormir, eu ainda dou uma olhada nas questões eventuais que vocês tiverem dúvida. Tá? Pode ser via mensagem de texto ou áudio, também posso responder por áudio. Agora, eu vou pedir uma gentileza para vocês. Esse ano, tributação no exterior ficou muito mais simples, tá? Embora a Receita não tenha emitido instruções normativas, ela trabalhou num conceito de perguntas e respostas, o que dificultou tremendamente o meu trabalho de montar tanto montar a atualização quanto as questões. Então, eu vou pedir uma grande gentileza a vocês. Se vocês puderem recordar as questões e me reportar logo depois da prova, olha, caiu isso, assim, assim, a pergunta era mais ou menos assim, assim, eu agradeceria muito, porque isso vai ajudar vocês e os outros colegas se tiverem que refazer esse módulo. Tá bom? Muito obrigado, boa noite. Valeu, pessoal. Valeu, professor. Obrigadão aí, boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Priscila.